É Êxodo 38. Fez um altar de madeira de acácia para os holocaustos com 1,35 m de altura. Era quadrado, com 2,25 m de cada lado. E fez uma ponta em forma de chifre em cada um dos 4 cantos, formando uma só peça com o altar, qual revestiu de bronze. De bronze fez todos os seus utensílios, os recipientes para recolher cinzas, as pás, as bacias de aspersão, os garfos para a carne e os braseiros. Fez uma grelha de bronze para o altar em forma de rede, abaixo da sua beirada, à meia altura do altar. Fundiu 4 argolas de bronze para sustentar as varas nos 4 cantos da grelha de bronze. Fez as varas de madeira de acácia, revestiu-as de bronze, e colocou-as nas argolas nos 2 lados do altar, para que o pudessem carregar. O altar era oco, feito de tábuas. Fez a bacia de bronze e a sua base com os espelhos das mulheres que serviam a entrada da tenda do encontro. Fez também o pátio. O lado sul tinha 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino traçado, com 20 colunas e 20 bases de bronze com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado norte também tinha 45 metros de comprimento, com 20 colunas e 20 bases de bronze. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. O lado ocidental, com suas cortinas externas, tinha 22 metros e meio de largura, com 10 colunas e 10 bases, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado oriental, que dá para o nascente, também tinha 22 metros e meio de largura. Havia cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento num dos lados da entrada, com 3 colunas e 3 bases, e cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento no outro lado da entrada do pátio, também com 3 colunas e 3 bases. Todas as cortinas ao redor do pátio eram feitas de linho fino traçado. As bases das colunas eram de bronze, os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata, e o topo das colunas também eram revestidos de prata, de modo que todas as colunas do pátio tinham ligaduras de prata. Na entrada do pátio havia uma cortina de linho fino traçado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador. Tinha 9 metros de comprimento e, à semelhança das cortinas do pátio, tinha 2 metros e 25 centímetros de altura, com 4 colunas e 4 bases de bronze. Seus ganchos e ligaduras eram de prata e o topo das colunas também era revestido de prata. Todas as estacas da tenda do tabernáculo e do pátio que o rodeavam eram de bronze. Esta é a relação do material usado para o tabernáculo. O tabernáculo da aliança é registrada por ordem de Moisés pelos levitas sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Com ele estava Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, artesão e projetista, e também bordador em linho fino e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. O peso total do ouro recebido na oferta movida e utilizado para a obra do santuário foi de 1 tonelada, com base no peso padrão do santuário. O peso da prata recebida dos que foram contados no recenseamento da comunidade foi superior a 3,5 toneladas, com base no peso padrão do santuário. 6 gramas para cada um dos recenseados, 603.550 homens de 20 anos de idade para cima. As 3,5 toneladas de prata foram usadas para fundir as bases do santuário e do véu. 100 bases feitas das 3,5 toneladas, 35 quilos para cada base. 20 quilos e 300 gramas foram usados para fazer os ganchos para as colunas, para revestir a parte superior das colunas e para fazer as suas ligaduras. O peso do bronze da oferta movida foi de 2,5 toneladas. Ele o utilizou para fazer as bases na entrada da tenda do encontro, o altar de bronze, a sua grelha e todos os seus utensílios, as bases do pátio ao redor e da sua entrada, e todas as estacas do tabernáculo e do pátio em derredor. Êxodo 39.
Com fios de tecido azul, roxo e vermelho, fizeram as vestes litúrgicas para ministrar no lugar santo. Também fizeram as vestes sagradas de Arão, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fez o colete sacerdotal de linho fino, traçado, e de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. E bateu o ouro em finas placas, das quais cortaram fios de ouro para serem bordados do linho fino, com os fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra artesanal. Fizeram as ombreiras para o colete sacerdotal, atados às suas duas extremidades, para que pudessem ser amarradas. O cinturão e o colete por ele preso foram feitos da mesma peça. O cinturão também foi feito de linho fino trançado, e de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Prenderam as pedras de ônix em filigranas de ouro e nelas gravaram os nomes dos filhos de Israel, como um lapidador grava um selo. Então as costuraram nas ombreiras do colete sacerdotal, como pedras memoriais para os filhos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fez o peitoral, trabalho artesanal, como colete sacerdotal, de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Era quadrado, com um palmo de comprimento e um palmo de largura, e dobrado em dois. Em seguida, fixaram nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira havia um rubi, um topázio e um berílio. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisólito, um ônix e um jaspe, todas fixadas em filigranas de ouro. Havia 12 pedras, uma para cada nome dos filhos de Israel, cada uma gravada com um lapidador grava um selo, com o nome de uma das 12 tribos. Para o peitoral, fizeram correntes trançadas de ouro puro como cordas. De ouro fizeram 2 filigranas e 2 argolas, as quais prenderam as 2 extremidades do peitoral. Prenderam as 2 correntes de ouro, as 2 argolas nas extremidades do peitoral, e as outras extremidades das correntes, as 2 filigranas, unindo-as às peças das ombreiras do colete sacerdotal na parte da frente. Fizeram outras 2 argolas de ouro, e as prenderam às 2 extremidades do peitoral na borda interna, próxima ao colete sacerdotal. Depois fizeram mais 2 argolas de ouro e as prenderam na parte inferior das ombreiras, na frente do colete sacerdotal, próximas da costura, logo acima do cinturão do colete sacerdotal. Amarraram as argolas do peitoral, as argolas do colete com um cordão azul, ligando-o ao cinturão, para que o peitoral não se separasse do colete sacerdotal, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram um manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de tecido azul, obra de tecelão, com uma abertura no centro. Ao redor dessa abertura havia uma dobra tecida, como uma gola, para que não se rasgasse. Fizeram romãs de linho fino, trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, em volta da borda do manto. Fizeram ainda pequenos sinos de ouro puro, atando-os em volta da borda, entre as romãs. Os sinos e as romãs se alternavam por toda a borda do manto, tudo feito para ser usado ao se ministrar, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Para Arão e seus filhos fizeram de linho fino as túnicas, obra de tecelão, o turbante, os gorros e os calções de linho fino trançado. O cinturão também era de linho fino trançado, e os fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram de ouro puro o diadema sagrado, e gravaram nele como se grava um selo, consagrado ao Senhor. Depois usaram um cordão azul para prendê-lo na parte de cima do turbante, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim foi encerrada toda a obra do tabernáculo, a tenda do encontro. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então trouxeram o tabernáculo a Moisés, a tenda e todos os seus utensílios, os ganchos, as molduras, os travessões, as colunas e as bases, a cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho, a cobertura de couro e o véu protetor, a arca da aliança com as suas varas e a tampa, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da presença,
o candelabro de ouro puro com a sua fileira de lâmpadas e todos os seus utensílios e o óleo para a iluminação. O altar de ouro, o óleo da unção, um incenso aromático e a cortina de entrada para a tenda. O altar de bronze com a sua grelha, as suas varas e todos os seus utensílios. A bacia e a sua base. As cortinas externas do pátio com as suas colunas e bases e a cortina para a entrada do pátio. As cordas e estacas da tenda do pátio. Todos os utensílios para o tabernáculo, a tenda do encontro. E as vestes litúrgicas para ministrar no lugar santo. Tanto as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, como as vestes de seus filhos para quando servissem como sacerdotes. Os israelitas fizeram todo o trabalho conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Moisés inspecionou a obra e viu que tinham feito tudo como o Senhor tinha ordenado. Então Moisés os abençoou. Êxodo 40. Disse o Senhor a Moisés: arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês. Coloque nele a arca da aliança e proteja com um véu. Traga a mesa e arrume sobre ela tudo o que lhe pertence. Depois traga o candelabro e coloque as suas lâmpadas. Ponha o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e pendure a cortina na entrada do tabernáculo. Coloque o altar dos holocaustos em frente da entrada do tabernáculo, da tenda do encontro. Ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha-a de água. Arme ao seu redor o pátio e coloque a cortina na entrada do pátio. Unja com o óleo da unção o tabernáculo e tudo o que nele há. Consagre-o juntamente com tudo que lhe pertence, e ele lhe será sagrado. Depois unja o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios. Consagre o altar, e ele será santíssimo. Unja também a bacia com a sua base e consagre-a. Traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os se lavar. Vista depois Arão com as suas vestes sagradas. Unja-o e consagre-o para que me sirva como sacerdote. Traga os filhos dele e vista-os com túnicas. Unja-os como você ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. A unção deles será para um sacerdócio perpétuo, geração após geração. Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. Assim, o tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Moisés armou o tabernáculo, colocou as bases em seus lugares, armou as molduras, colocou as vigas e levantou as colunas. Depois estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura sobre ela, como o Senhor tinha ordenado. Colocou também as tábuas da aliança na arca, fixou nela as varas e pôs sobre ela a tampa. Em seguida, trouxe a arca para dentro do tabernáculo e pendurou o véu protetor, cobrindo a arca da aliança, como o Senhor tinha ordenado. Moisés colocou a mesa na tenda do encontro, no lado norte do tabernáculo, do lado de fora do véu, e sobre ela colocou os pães da presença, diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Pôs o candelabro na tenda do encontro, em frente da mesa, no lado sul do tabernáculo, e colocou as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Moisés também pôs o altar de ouro na tenda do encontro diante do véu, e nele queimou incenso aromático, como o Senhor tinha ordenado. Pôs também a cortina à entrada do tabernáculo. Montou o altar de holocaustos à entrada do tabernáculo, a tenda do encontro. E sobre ele ofereceu holocaustos e ofertas de cereal, como o Senhor tinha ordenado. Colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar, e encheu-a de água. Moisés, Arão e os filhos deste usavam-na para lavar as mãos e os pés. Sempre que entravam na tenda do encontro e se aproximavam do altar, eles se lavavam, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Finalmente, Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim Moisés terminou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela se erguesse. De dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem.
à vista de toda a nação de Israel em todas as suas viagens. Provérbios 8. A sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca. Ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. A vocês, homens, eu clamo, a todos levanto a minha voz. Vocês, inexperientes, adquiram a prudência e vocês, tolos, tenham bom senso. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo, minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras e retas para os que têm conhecimento. Prefiro a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compare-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu conselho é sensato. A mim pertence o entendimento e o poder. Por meu intermédio os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governam os nobres todos os juízes da terra. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Comigo são riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça. Concedo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. O Senhor me criou como o princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas. Antes de serem estabelecidos montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra. Eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou, e a humanidade me dava alegria. Ouçam-me agora, meus filhos. Como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Amém, Kevin. Obrigada, querida. Bênção demais. Nós vemos aqui a finalização do tabernáculo, né? Então, foram vários versículos, uma jornada toda na construção do tabernáculo, muitos detalhes na construção, na edificação, né? Uma riqueza de detalhes muito grande. E, por fim, né, o mais extraordinário, poderoso, acontece quando eles terminam de edificar o tabernáculo, né? A glória do Eterno preenche o tabernáculo. Então, em Êxodo 40, a gente vai ver ali, né, a finalização, a unção ali, a consagração do tabernáculo dos sacerdotes e a presença do Eterno descendo ali por meio da manifestação de uma nuvem, né, que cobriu toda a tenda da congregação. E a palavra fala que a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Gente, eu chego a me arrepiar aqui, né? É algo muito, muito extraordinário, muito poderoso.
Esse versículo está em Êxodo 40, 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A gente vê que essa palavra glória aqui em hebraico é a palavra kavod, que é a manifestação visível, né, da santidade, da majestade de Deus. Imagina, né, que coisa mais poderosa, mais extraordinária que eles experimentaram, que eles viveram ali. Agora a gente viu que foram muitos detalhes que Deus forneceu para eles ali, para a edificação do tabernáculo, né? Foi muitas instruções meticulosas, e cada detalhe foi muito específico, desde os materiais, as medidas, né? E o povo executou de forma fiel. Em Êxodo do 35 ao 40, vai dizer que Moisés e o povo seguiram as instruções com precisão, né? Então, fala que no 42, do 39, do capítulo 39, fala assim: os israelitas fizeram tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Moisés inspecionou todo o trabalho, né? Olha a função do líder aqui. O povo ali executou e Moisés estava ali, né? Inspecionando todo o trabalho e viu que o que tinha sido feito como o Senhor havia ordenado. Então, Moisés os abençoou. E aí tem um detalhe aqui, muito forte. Depois de toda a conclusão daquele trabalho, né, somente depois de terem cumprido todas as especificações, a glória de Deus se manifestou. Então, a gente vê o quê? A relação da obediência com a bênção, né? Aqui tem uma relação. Então, a obediência às instruções de Deus, ela é um pré-requisito para que a gente experimente a sua presença plena. Há níveis e níveis de bênçãos, níveis e níveis de profundidade em Deus, níveis e níveis de experimentar a presença dele, né? E a nossa alma tem sede dele. A nossa alma quer experimentar a presença dele. Quanto mais você prova da presença do Eterno, mais você quer aprofundar, mais você quer senti-lo. E a gente vê aqui, né, que a palavra fala que aqueles que amam o Senhor são aqueles que cumprem os seus mandamentos. Então, conforme esse amor também vai crescendo em nós, o amor por ele, a gente vai desejando naturalmente. É uma coisa que você não faz por peso, você não faz de uma forma religiosa ou dogmática, sabe? Mas é uma coisa que você faz porque você tem amor e prazer em obedecer às instruções, porque você o ama. Olha como isso é lindo, como isso é poderoso. E quanto mais você obedece às instruções do Senhor, mais você vai experimentar da presença dele na sua vida, né? Isso reflete aqui o princípio do Shema. Lembra do Shema? Em hebraico, ouvir é Shema, que quer dizer, né, uma audição aqui em 3 níveis, que é ouvir, internalizar e obedecer, praticar. O Shema sem o obedecer não é o Shema. Você só, né, recebeu uma informação. Você só faz o Shema quando você ouve, internaliza e pratica. Então a gente vê aqui que a atenção de todos os detalhes dos israelitas na construção do tabernáculo, né, demonstra aqui a importância dessa preparação para receber a presença de Deus, né? A importância da santidade, a importância dessa preparação para receber a presença. E a gente vê como Deus estabelece sempre uma parceria com o homem. Deus providencia o plano, mas requer a participação ativa e fiel das nossas vidas. Então, isso vai estabelecer o quê? Um padrão de cooperação de Deus com os seus filhos. Existe esse padrão, a gente precisa entender isso.
Porque muitas vezes a gente fica esperando Deus fazer tudo, né? A gente quer a presença, a gente quer as bênçãos, mas olha para Êxodo, olha para a palavra, olha para esses textos que nós estamos lendo até aqui. Deus liberou as especificações e o povo teve que o quê? Executar. Executar nos detalhes, nas finesses. E isso demonstra ali um ato de adoração, um serviço. Lembra que o serviço em hebraico é adoração? Está totalmente ligado? Olha como as coisas vão encaixando e a nossa mente vai entendendo mais, né, como funciona o reino, como é o plano, tudo uma perfeição quando a gente entende nessa completude. Servir o Senhor, praticar aquilo que Ele ordenou, você está fazendo um ato de adoração, você está o amando. Então, a gente vê que a fidelidade nas pequenas coisas, a precisão nas menores especificações, mostra que cada detalhe para Deus importa. Deus é um Deus de detalhe. Por isso que a palavra fala, Ele olha o nosso coração, Ele olha as nossas intenções. Né? A forma como a gente corresponde àquilo que Ele está nos instruindo, nos orientando, falando para a gente fazer assim, para a gente fazer assado. Né? Ó, Yeshua vai dizer para a gente em Lucas 16:10, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Por isso que há fidelidade nas pequenas coisas, né? Quando as pessoas começam a caminhar com Deus, elas querem ouvir a voz de Deus, né? E às vezes elas acham assim, que Deus vai mandar um anjo na sua frente para falar com você, ou vai te dar né, uma palavra profética, assim, poderosa, extraordinária. E ele vai começar a falar com uma voz muito suave no seu coração, na sua mente, né? E aí, às vezes, a gente ignora porque acha que é coisa da nossa cabeça. A gente tem que estar atento e ser fiel nos pequenos comandos, nas pequenas coisas, né? Muitas vezes, até em algo que a gente vai fazer para alguma pessoa, ou a forma como a gente serve o Senhor na sua casa, uma limpeza na sua casa, né? A forma como a gente está fazendo, tudo isso é a gente ser fiel nas pequenas coisas. Então, a gente vê aqui, queridos, que na nossa vida pessoal, no nosso dia a dia, a obediência em áreas que são aparentemente pequenas podem abrir caminhos para grandes manifestações espirituais. Pensa na glória de Deus descendo sobre aquele lugar. Então, a gente vê também que, como a gente falou, o serviço está totalmente ligado com a adoração, né? Então, é uma adoração contínua. E a preparação, por exemplo, até, né, nos cultos, na adoração do Senhor, isso pode aumentar a nossa receptividade da presença de Deus. A forma como você está ali se preparando para cultuar, a forma como você está dando atenção à palavra que está sendo ministrada, você que serve, né, na igreja, a forma como você se prepara para estar ali para o serviço, até no seu dia a dia, você está orando, intercedendo pelo culto, isso torna o seu coração mais receptivo à presença. Mas a gente vai vendo, né, que qualquer serviço ou ministério que a gente vem exercer precisa ter a excelência e a atenção nos detalhes, como um ato de amor a Deus, como um ato de adoração a Deus. Isso está atrelado, disciplina e obediência, para que a gente experimente um crescimento espiritual. Em Atos 5:32 vai dizer assim, ó, nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que nos concedeu aos que lhe obedecem. E Yeshua vai falar em João 14:23, se alguém me ama, guardará as minhas palavras, o meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e faremos nele morada. Olha que tremendo. É aqui a prefiguração de Êxodo, a glória de Deus enchendo ali o tabernáculo, estando ali na presença do povo, né? Para finalizar, queridos, a gente vai falar aqui rapidamente sobre Provérbios 8, que é maravilhoso. E já começa dizendo um clamor aqui, né? A sabedoria está chamando,
né? O entendimento levanta sua voz, é muito extraordinário. Ele vai dizer aqui que eu, a sabedoria, moro junto com a prudência e retenho o conhecimento e a discrição. O temor de Adonai é odiar o mal. Ele odeia o orgulho e a arrogância. E a gente vê aqui que no 17 ele vai dizer assim: amo aqueles que me amam, e aqueles que me buscam me acharão. Riqueza e honra a mim pertence, duradoura prosperidade e retidão. Ou seja, quem é que está falando aqui? É a sabedoria, né? Quem é a sabedoria? É Yeshua. Então, a gente vê aqui pontos muito interessantes quando a gente vai ler. E é muito interessante também no versículo 22 do 23, no finalzinho, né? Vai dizer assim, ó: o Senhor me possuiu no início de sua obra, antes das suas obras mais antigas, desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra, né? Quem estava ali na fundação, antes de todas as coisas? Olhando aqui esse versículo do 17 que fala: eu amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Quando a gente vai aqui para o hebraico, essa palavra amor, né, é ahavá, implica num amor que é ativo e intencional, não é só um sentimento passivo. Então, amor em hebraico é ahavá, não é apenas um sentimento, mas é algo ativo e intencional. E ele vai dar segmento que ele fala assim, ó: quem me procura me encontra. Então, esse verbo procurar no hebraico é shahar, que significa buscar, né? Ou procurar cedo, né? Aqueles que me buscam cedo, como nós estamos fazendo aqui agora, né? Então, há aqui uma promessa de descoberta dessa sabedoria que é tão preciosa, que vale mais do que qualquer outra coisa que a gente possa buscar nessa terra. Né? Como em Provérbios a gente vê repetidamente falando esse versículo, né? Que a sabedoria vale mais do que qualquer coisa que a gente possa buscar. E esse versículo 17 aqui, ele é a chave, né? Como que você encontra? É aquele que ama a sabedoria, né? A sabedoria do alto, sabedoria de Deus, que está ali manifesta em Yeshua, e que tem uma busca contínua, uma busca ativa. Para esses, há essa promessa dessa descoberta. Então, isso traz o quê? Uma acessibilidade à sabedoria divina. É isso que a gente precisa entender. A sabedoria divina, ela é acessível. A palavra nos garante isso, que todos aqueles que buscarem de forma genuína vão encontrar. Né? Algo que vale muito mais que qualquer riqueza da terra. Né? Então, apesar da sabedoria parecer algo abstrato, né? A palavra traz ela aqui como uma pessoa, que você pode ter um relacionamento pessoal, porque ela está intrínseca em Yeshua, né? Então, realmente é poderoso, e a gente vê um ciclo virtuoso aqui. Quanto mais amamos e mais amamos, buscamos essa sabedoria, mais ela vai se revelar a nós, criando um ciclo de crescimento espiritual e intelectual, certo? Então, como que você busca a sabedoria? Lendo a palavra, estudando a palavra, meditando na palavra, que é a fonte de tudo, né? Então, é onde a gente encontra a sabedoria do Senhor, é buscando, lendo, meditando, também orando, buscando a sabedoria através de oração regular, né? E também agindo, tendo ação. Quando a gente vai demonstrar o nosso amor pela sabedoria, a gente vai aplicar isso na nossa vida diária, né? Lembra que o amor, ele é ativo, intencional, ele tem que ser aplicado. Então, a gente aplica no nosso dia a dia aquilo que a gente está aprendendo do Senhor, tomando decisões éticas, decisões morais, né? Buscando tomar uma decisão conforme o reino de Deus, né? Como que Yeshua agiria nessa situação?
né? Também o quê? Participar ativamente de uma comunidade que busca o Senhor, que busca o reino, tá junto, né? E entender também que a verdadeira sabedoria nos leva ao arrependimento. E o arrependimento, consequentemente, traz transformação de vida. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês tremendamente. E amanhã estamos aqui, firmes e fortes no propósito, para a honra e glória do nome do Senhor. Beijo grande, shalom, shalom.